Boa noite, queridos, graça e paz a todos. Mais uma vez é bom ter todos vocês aqui. E como foi falado, o nosso tema desse mês será sofrimento e esperança, só que nós vamos enfatizar mais esperança do que sofrimento, tá? Vamos combinar dessa forma. Nós vamos falar mais da esperança que Cristo traz do que do problema humano do sofrimento. E nessa noite, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 4. Nós vamos meditar nesse Salmo de Davi, Salmo 4. E eu gostaria que nós pudéssemos ler juntos esse Salmo de Davi, que é o Salmo 4. Só que eu gostaria que você lesse desde o título, porque o título desse Salmo importa bastante para entender o que aconteceu com Davi. Então, desde o título do Salmo 4, na sua Bíblia também tem um título. A palavra de Deus, ela diz assim: para o mestre de música, com instrumentos de cordas, salmo davídico. Responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Pai de amor, muito obrigado por essas promessas. Obrigado porque elas são imutáveis. Ajuda-nos, portanto, a receber de coração aberto a Tua palavra nessa noite, para que o nosso coração descanse, encontre sossego, encontre pacificação diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, no ano de 1992, o guitarrista Eric Clapton compôs e apresentou ao mundo uma música muito bonita, chamada Tears in Heaven. E o contexto da música foi uma dor muito aguda, porque Eric Clapton tinha um filho, chamado Connor. E em 1991, Connor caiu de um apartamento no 49º andar, lá em Nova York. E Eric Clapton perdeu seu filho. E junto com outro compositor, ele fez essa música. E o compositor, que também fez com ele a canção, Will Jennings, disse o seguinte: antes de compor essa canção, o Clapton passou por uma dor insuportável, mas ele quis escrever e colocar para fora essa dor sobre a perda que todas as pessoas sofrem. Então, da dor surgiu a música. Então, da dor, ele compôs uma canção. Ele foi capaz de transformar a perda em uma mensagem de esperança para todos que perdem, para todos que sofrem. E uma das estrofes da música diz: além da porta existe paz. Tenho certeza, eu sei, não haverá mais lágrimas no paraíso. É interessante que quando você olha para o livro dos Salmos, você vai perceber que os exilados de Israel, quando eles voltam da Babilônia, eles mudam sua fala.
Eles mudam sua fala do Salmo 137 para o Salmo 126. Eles trocam o junto aos rios da Babilônia, nos sentamos e choramos com saudade de Sião, para o Senhor restaurou a nossa sorte. Ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Não existem lágrimas no céu. Elas só existem aqui, por enquanto. Porque lá, finalmente, Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e lá não haverá mais tristeza, nem luto, nem pranto, nem dor. E se você percebeu, o título desse Salmo 4 tem um endereço. Diz que ele é endereçado ao regente de coral. Aqui é chamado de mestre de música. E ele é um salmo para ser cantado com instrumentos de cordas. Então a cena do salmo é uma orquestra. É uma orquestra regida por um maestro e um coral que canta essa música do Salmo 4. Então, na verdade, é um coletivo de pessoas que estão cantando. Apesar do salmo estar composto na primeira pessoa, no singular, ele é entoado por um grupo de pessoas que expressam algo que é comum a todas elas. A todo esse coral que canta em uníssono, eles expressam algo que acontece na vida de todos. E qual é o tema cantado aqui? O tema é angústia. O verso 1 diz: dá-me alívio da minha angústia. Os comentaristas, eles concordam que o Salmo 3, que o Salmo 4, melhor dizendo, é continuação do Salmo 3. Para você entender o que acontece no 4, você precisa ler o Salmo 3. E lá no título do Salmo 3, nós temos a razão da angústia de Davi. Porque lá no Salmo 3 diz o seguinte: Salmo de Davi, quando fugiu do seu filho Absalão. Essa é a angústia de Davi. O Salmo 4 trata dessa ocasião, Davi fugindo do filho. Mas por que Davi está fugindo do filho? Porque um certo dia, Absalão começou a reunir um grupo de pessoas e começou a dizer: não falem com o rei, meu pai. Falem comigo. Qualquer questão que vocês precisarem, tratem comigo. E as pessoas começaram a se aproximar de Absalão. E ele dava conselhos, e ele ouvia pessoas, e a Bíblia diz que devagarinho ele foi roubando o coração do povo. E não só, ele começou também a atrair soldados rebeldes de Davi, que começaram a formar um exército paralelo de Davi, e esse paralelo exército começou a seguir Absalão. E Absalão juntou um povo, até o ponto que ele, nesse ato de rebeldia com os soldados rebeldes, ele deu um golpe de Estado. E mandou proclamar: agora o rei sou eu. E Davi foge, para não enfrentar o filho numa batalha. E Davi está vivendo uma das piores angústias da sua vida. Até que um dos oficiais de Davi mata Absalão. E o reino é restituído para Davi. Então ele fala de um problema de angústia. E o que é angústia? Angústia é um estado mental de perturbação que traz sintoma físico. A pessoa angustiada, ela tem a sensação de que tudo está perdido na sua vida e não tem saída, não tem solução. Ela não enxerga uma resolução. Fisicamente é como se a pessoa angustiada tivesse uma dor no peito. É uma sensação de sufocamento. A palavra usada no hebraico para angústia, no verso 1, significa aquele que está dentro de um espaço apertado. Angústia é isso. É estar dentro de um espaço apertado. Você conhece pessoas que sofrem de claustrofobia? Que não podem entrar dentro de um elevador? Que ficam sufocadas? E que para voar, se é que voam, quando vão voar, tem um pânico de ficarem trancadas dentro do avião? E fica crescendo aquela sensação, o avião não levanta voo, e aquela sensação incômoda, e dá uma vontade de sair correndo, e não tem como sair correndo. Aquela sensação de pânico.
A angústia é mais ou menos isso. É um sentimento que torna tudo pequeno e torna todas as coisas ameaçadoras. Só que a angústia ela tem um lado positivo. Quando você sente angústia, o seu corpo, a sua mente, a sua alma está dizendo que tem alguma coisa que não está bem em você. Trate isso. Sintoma de pânico, sintoma de aperto, sintoma de angústia, não é causado pelo pânico, pelo aperto, pela angústia, é causado por algo além, ou algo antes, ou algo prévio. É o sintoma de algo profundo que a gente tem que descobrir. E precisa provocar alguma alteração, alguma mudança. Então tem que usar a angústia. E Davi usou a angústia. Ele não se entrega a esse sentimento. Ele vai buscar em Deus a esperança para voltar a ter paz. E aí, nós podemos aprender com esse salmo, queridos, 3 princípios valiosos de como acrescentar esperança no sentimento de angústia. E o primeiro princípio que nós aprendemos sobre ter esperança na angústia, ele está no verso 1, quando Davi ora: responde-me quando clamo a Deus, que me fazes justiça. Davi pede para Deus fazer justiça porque a situação em Israel estava de cabeça para baixo. A injustiça reinava porque Absalão deu um golpe de Estado e agora o povo está dividido, o exército está dividido e o filho dividido contra o pai. Não há justiça aí. E o país está em conflito. Davi reconhece que Deus é justo, que Deus executa o direito, que Deus é aquele que toma partido a favor do indefeso. E essa primeira frase da oração, ela lembra o que a angústia provoca no coração das pessoas. O Eliú, que foi um dos amigos do Jó, ele orou assim, ou ele disse assim, né? Os homens se lamentam debaixo do fardo da opressão. Eles imploram que os libertem dos braços dos poderosos. Mas não há quem pergunte: onde está Deus que me inspira canções? Que me inspira canções durante a noite e que me ensina mais do que os animais da terra. Para Eliú, uma das causas da dor humana é o desconhecimento do amor de Deus e da justiça de Deus, de um Deus que atua na angústia. É por isso que quando Davi fala de injustiça, ele ora, ele diz assim: responde-me. E essa frase no hebraico é: dá-me graça, Deus. Davi está pedindo que Deus responda o seu clamor, dando graça para ele, porque ele não consegue lidar com isso, é maior do que ele. E a palavra graça indica para nós que nem sempre nas nossas questões de angústia, as angústias serão removidas e as causas da angústia serão removidas rapidamente. Isso fica claro quando nós lemos as 2 perguntas que estão no verso 2. Ele diz: até quando vocês poderosos ultrajarão minha honra? Até quando estarão amando ilusões, buscando mentiras? 2 vezes a mesma pergunta: até quando? Sabe, queridos, a angústia traz essa pergunta: até quando? Você já fez essa pergunta a Deus? Até quando eu terei que suportar essa doença? Até quando vai durar essa rebeldia do meu filho ou filha? Até quando meu marido, minha esposa vai permanecer indiferente? Até quando eu vou ficar desempregado? Até quando eu vou ouvir ofensas por um pecado que Deus já perdoou? Esse salmo foi composto na fuga de Davi. E o medo de Davi é que o filho acreditasse que iria se tornar rei, que Absalão acreditasse que os soldados iam apoiá-lo até o fim, e que pessoas supostamente leais, que bandearam para o lado dele, ficariam com ele até o final da vida. O povo amava Davi, e o povo jamais permitiria que ele fosse enganado por um traidor. Então Davi tinha um temor pela morte do filho. Por quê? Porque nenhum soldado leal
ia permitir essa revolta por muito tempo. Não demoraria para que o exército de Davi acabasse com essa revolta, como de fato acabou. Mas durante um tempo não há solução para Davi. As coisas ficam do mesmo jeito, nada muda. E o que é que ele faz? Ele diz: Deus, dá-me graça. E a principal motivação de Davi, eu acredito, era que Deus preservasse a sua alma do ódio, da ira. Porque certamente o desejo de Davi de punir o filho, de acabar com aquela revolta pela luta armada, podia ser grande pela raiva que tivesse ou teria se instalado nele. E esse é o perigo que a angústia pode trazer para a gente. Porque a linha que separa a tristeza da raiva é muito tênue, muito fina. Pessoas que estão entristecidas e que dão espaço para mágoa, rapidamente elas vão migrar da raiva para raiva, para ira, da tristeza para ira, da mágoa para raiva. Você já viu uma pessoa que era um poço de calmaria, explodindo? Com certeza essa pessoa estava muito amargurada, muito triste, e foi juntando isso aí, até que o ponto chegou e explodiu. A tristeza virou raiva. Então, nem sempre as dificuldades, queridos, elas terão um fim rápido. O apóstolo Paulo, ele orou 3 vezes, pedindo que Deus retirasse o espinho na carne, e Deus lhe disse: a minha graça te basta. De alguma forma, Paulo, eu vou te conceder resistência, força, para seguir em frente, se nada mudar. Então, a graça é o poder de Deus atuando sobre a nossa emoção abalada. A graça é a palavra daquele irmão que vem até nós para nos ouvir. A graça é aliada da esperança. Por isso, nessas horas, nós temos que continuar crendo e temos que também alimentar a esperança. João Calvino dizia que a graça, aliás, a fé e a esperança são irmãs gêmeas. Ele disse assim: se faltar a esperança, por mais que você diga que tem fé, você não tem fé nenhuma. A esperança é a espera das coisas que foram prometidas por Deus. A fé está convencida que Deus é verdadeiro. E a esperança aguarda que Ele mostre a verdade. A fé tem certeza que Ele é nosso Pai. A esperança deseja que Ele nos trate como filhos. A fé tem certeza da vida eterna. A esperança aguarda a chegada dela. A fé é o fundamento onde descansa a esperança. E a esperança alimenta a fé. Ninguém pode esperar alguma coisa de Deus se não crer nas suas promessas. Mas ninguém consegue continuar crendo se não tiver esperança. É maravilhoso isso, queridos. A fé e a esperança andam juntas. O segundo princípio para ter esperança na hora da angústia está no verso 4. Davi diz: quando vocês ficarem irados. Então perceba, ele orou para não ficar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. A versão antiga da Bíblia, revista e atualizada, ela tem essa tradução aqui: irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. E tem um ditado que diz que travesseiro é o nosso melhor conselheiro. Né? Vá se aconselhar com o seu travesseiro. O que isso significa? Uma boa noite de sono ajuda a resolver problemas. Isso não é um ditado popular. Isso foi comprovado numa pesquisa neurológica que foi publicada em 2011 pelo Journal of Sleep Research, uma publicação europeia que trabalha com sono, problemas do sono, clínica de sono. E os resultados dessa pesquisa comprovaram que quando nós dormimos, o nosso cérebro continua processando tudo que nós aprendemos durante o dia, processando tudo que recebeu como informação. E o sono melhora a memória. Às vezes a tua falta de memória é falta de dormir,
Porque o sono melhora a memória. Quando nós dormimos, o cérebro vai processar o que nós aprendemos durante o dia. Ele está arquivando, processando, achando uma solução prática. Não é à toa que quando você, durante a noite, está preocupado com um problema, quantas vezes aconteceu comigo? Acordar de manhã e, puxa, mas é isso que eu tinha que fazer. A solução vem. Por quê? O cérebro está encontrando algum caminho de solução durante a noite, durante o sono. Davi menciona a ira no Salmo. Ele tinha dito que ele estava angustiado, e ele teme passar da tristeza para a ira, é um processo rápido, porque quando algo é muito doloroso para você, e você não encontra forma de expressar isso aí, não tem com quem você conversar, você pode transformar essa tristeza em raiva. É aquele conhecido descontei em quem não tinha nada a ver com isso. Quando nós guardamos tristezas, o nosso inconsciente encontra uma forma e precisa achar uma maneira de aliviar a tensão. E às vezes ele acha o caminho da raiva para transformar essa tristeza numa expressão, já que a tristeza faz você se trancar para dentro. Então, de certa forma, a raiva é uma válvula de escape da tristeza, que você não consegue mais suportar. E quando a raiva não é expressada com o desabafo, com a fala, ela vai se manifestar através da agressão verbal. Por isso que pessoas que agridem o tempo todo as outras, na verdade, estão tristes e com raiva. Esse mesmo verso do Salmo é usado por Paulo em Efésios 4:26. Ele diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira e não deis lugar ao diabo. Então, o segundo meio, a segunda forma de lidar com o sofrimento é falar do sofrimento. Se você está carregando um sofrimento há muito tempo, encontre alguém para falar dele, pôr para fora. Diz o Salmo que antes de dormir, nós temos que refletir no que está acontecendo e aquietarmos. Mas como? Essa é a grande questão. A angústia do Davi tinha endereço. A causa da angústia era o seu filho, Absalão. Mas é claro, Davi não consegue odiar o filho. Quem conseguiria? Então, como ele não consegue odiar o filho, ele faz uma separação entre Absalão e o mal que Absalão abraçou. Ele consegue entender que o filho praticou o mal, mas que o filho não é mal. O mal é o ato dele, é a rebeldia dele. Então, o verdadeiro inimigo de Davi não é Absalão, mas é o mal. É o pecado que habita no filho. Por isso, ele é capaz de orar pelo filho, antes de dormir. Primeiro, ele ora para que a raiva não entre no seu coração. Porque depois que a raiva entrou em você, não importa nem quem foi causador dela. Ela vai se tornar ilógica, ela vai se tornar irracional, ela vai se tornar perigosa. Uma pessoa cheia de raiva perde a razão. Ela age por impulso, as palavras dela são agressivas, as palavras dela são cheias de ironia. Quando Paulo trata da ira, ele diz mais uma coisa: a ira chama o diabo. Então, cuidado que nós temos que ter com a ira descontrolada, é que ela atrai o diabo. A ira que se torna um estilo de vida, ela separa casais. Ela cria conflitos no trabalho. Ela provoca divisões na igreja. Ela é autora de homicídios. E ela é geradora de transtornos mentais. Por isso, enquanto é possível, fale com quem causou angústia. Fale o quanto antes. Agora, se não é possível mais falar, porque a pessoa morreu, então ore. Ore para que Deus não permita que a raiva desça ao seu coração e controle as suas atitudes.
Porque a oração feita nos momentos de angústia faz que a gente mude de perspectiva. Em vez do nosso cérebro ficar repisando, repetindo e lembrando a causa da mágoa, ele vai se concentrar em Deus, na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, na onisciência de Deus, na onipotência, na onipresença de Deus, no amor de Deus. E a oração, então, ela vai nos elevar do chão da ira para o trono da graça. É por isso que Davi dorme, porque a mente dele se voltou para Deus, não para Absalão. A mente de Davi se concentrou na bondade de Deus, não na maldade de Absalão. E um bom conselho para a gente se afastar da ira é dado no Salmo 37. Descansa no Senhor, aguarde por Ele com paciência, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal, evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, porque isso só leva ao mal. A ira só leva ao mal. E o terceiro princípio sobre ter esperança na hora da angústia está no verso 7 e 8. Davi diz assim: encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz eu me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Vamos recapitular o que Davi está passando? O que ele fez com a sua angústia? Primeiro ele orou a Deus, pedindo para Deus lhe dar graça naquela situação. E queridos, nós temos que crer que quando nós oramos, nada vai permanecer do jeito que está. Eu aprendi isso com um pastor chamado Eugene Peterson. Quando você ora, as coisas não permanecem do jeito que elas estão. Eugene Peterson, num dos seus livros, ele fala daquela experiência que todos nós temos, que quando nós estamos orando repetidamente por um assunto, ou orando repetidamente por uma pessoa, e nada muda. E parece que quanto mais você ora por aquela pessoa, pior a pessoa fica. Já teve essa experiência? Quanto mais você clama, parece que a situação fica mais complicada. O nó fica mais apertado. O sujeito fica mais difícil. Lá no interior de São Paulo, a gente costuma dizer, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. E o Eugene Peterson mais ou menos trabalha dessa sensação que a gente tem. E ele diz o seguinte, que quando nós começamos a orar, o que acontece é como a mulher ou o homem que resolve fazer a faxina semanal na casa. Então, para fazer a faxina, ele ou ela, eles empurram um sofá para um canto, pegam as cadeiras da sala de estar, colocam em cima do sofá, viram a mesa em cima do sofá, empurram a geladeira para cá, o fogão para lá, e tiram o guarda-roupa, a cama, e tiram tudo absolutamente do lugar. Vão passar o aspirador, vão tirar o tapete, bater o tapete. E se você chegar naquela casa, naquela hora, você vai dizer, que bagunça isso aí? Como é que alguém consegue morar na bagunça? É claro, a pessoa não mora lá, e claro, ela não sabe que é dia de faxina. Mas depois que você termina a faxina, você sabe exatamente onde cada coisa deve ficar. Então, Eugene Peterson diz, quando você começa a orar, Deus tira tudo do lugar. E ao começar a orar, você vai perceber que as coisas estão mexendo, e parece que pioraram, porque saíram do lugar, e tem que sair mesmo. Mas é nessa mexida de Deus, que as coisas lá na frente vão melhorar. Deus precisa mexer. Não adianta a gente orar por uma questão que nós temos e esperar que Deus não mexa em nada. Não adianta eu colocar uma causa diante de Deus e dizer, Deus, não mexa aqui, não mexa no sofá, não mexa na geladeira, não mexa ali naquele vaso de cristal,
Não põe a mão ali. A gente acha que Deus não sabe mexer. Deus vai tirar tudo do lugar, para que depois Ele coloque tudo como Ele acha e pensa e concluir que deve estar. Então esse salmo, ele não oferece respostas teóricas, ele ensina uma espécie de terapia, a oração. Então o que importa para nós, não é o que nós estamos pensando da situação, é como Deus está vendo, e o que está fazendo Deus na situação. Porque a atitude do Absalão não mudou. Não mudou. Ele morreu na rebeldia. Davi mudou. Percebe? A causa da angústia de Davi não acabou. A causa continuou sendo angústia. Davi mudou. Ele ora, aquela raiva potencial desaparece e ele consegue até dormir em paz. Segunda coisa, ele não permite que a raiva domine o seu sentimento. Ele canaliza a raiva para a situação, não para o filho. Ele desviou a raiva que tinha do filho para o problema. A revolta dos soldados, a revolta daqueles que bandearam para o lado do Absalão. Então não fique com raiva da pessoa que ele fez mal. Fique com raiva do mal. Fique com raiva daquilo que trouxe tristeza, não da pessoa. Porque, queridos, a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas é contra os principados e potestades. Então, o verdadeiro inimigo não é o irmão, o marido, o filho, a esposa. É o mal. Ataque o verdadeiro inimigo. Em terceiro lugar, finalmente, Davi diz assim para Deus: encheste o meu coração de alegria, maior do que aqueles que têm fartura de trigo e vinho. Em paz me deito, logo adormeço, Senhor, tu me fazes viver em segurança. Qual é a fonte de alegria de Davi? Aqui. Ele está usando uma metáfora. Ele diz que a alegria que Deus lhe deu é maior do que a alegria daqueles que enchem o celeiro de trigo e os tonéis de vinho. Celeiro cheio de trigo e tonel cheio de vinho indicam provisão por um longo tempo. Não vai faltar o que comer, não vai faltar o que beber, porque os meus celeiros e os meus tonéis estão repletos. Isso traz paz, isso traz descanso, isso faz você dormir tranquilo, sem preocupação, porque se você sabe que a sua despensa está cheia, você não vai perder o sono por isso. Se você sabe que você tem o dinheiro suficiente para sustentar a sua família, você não vai perder o sono. Por que se preocupar? Se você sabe que tem o que precisa. Só que a alegria de Davi não é material. É a alegria que é fruto da consciência dele em paz. Ele pode dormir porque a consciência dele está em paz. Por que a consciência dele está em paz? Porque ele sabe que não tem culpa do que está acontecendo. Ele não tem culpa da rebeldia do seu filho. Ele não tem culpa se uma parte dos seus soldados se tornou rebelde. Ele não tem culpa se uma parte do povo segue Absalão. Ele não tem culpa. E como é bom dormir quando você tem a consciência de que você não fez nada errado. Não é? Mas como é difícil pegar no sono quando a culpa te acusa. Você sabe que está devendo. Davi não tinha responsabilidade moral pelo pecado do seu filho. Porque ele não controlava essas coisas. E quando você não é responsável pelo problema, você sente tristeza, mas você pode dormir porque a sua consciência está em paz. Você está abatido, sim. Mas a consciência não está te acusando, nem Deus está te acusando. Você está chateado, mas não está consumido pela culpa.
E Davi diz que Deus o encheu de alegria, e essa alegria vem de fora, essa alegria vem de cima, essa alegria não é daqui, desse mundo. E todo aquele que ama a Deus, queridos, recebe essa alegria, porque essa alegria é fruto do Espírito Santo. E mesmo que tudo à nossa volta desmorone, nós podemos dizer como Abacuque falou: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, os campos não produzam alimento, nos currais não haja gado, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jesus diz no Evangelho de João: assim também vós agora tendes tristeza, mas outra vez eu vos verei, o vosso coração se alegrará, a vossa alegria ninguém poderá tirar. Ninguém. E toda vez que a gente vem ao culto, a gente vem encontrar com Jesus que diz isso: vós tendes tristeza, agora, outra vez eu vos verei, o vosso coração se alegrará, a vossa alegria ninguém poderá tirar. Ninguém. Existe alegria quando você sabe que está tudo certo entre você e Deus. A alegria que você sabe que não tem nenhuma culpa da qual possam te acusar. Isso nos leva à segunda parte final do versículo. Em paz me deito e logo adormeço, o Senhor me faz deitar em segurança. No texto original em hebraico, essa frase é curiosa, porque o verbo hebraico não é deitar. O verbo hebraico é sentar. Na verdade, o que Davi disse originalmente é: o Senhor me faz sentar. Esse é um substantivo jurídico. Ele se aplicava àquele momento em que o rei se assentava no trono para exercer o seu governo. Em referência a Deus, só Deus tem um trono e só Deus é soberano. Mas quando a palavra se aplica para seres humanos, o sentido é daquela pessoa que está sentada porque ela mora, ela habita, ela reside em determinado lugar. O sentido aqui é habitação, o sentido é morada. Por que é que Davi diz: eu posso deitar e dormir? Porque ele mora num lugar seguro. Deus é o seu lugar seguro. Eu habito em Deus. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É quando a gente habita em Deus, queridos, que nós podemos descansar em Deus. E Deus é o nosso descanso. Deus é a nossa segurança. Por isso os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. João diz na sua carta que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então nós temos que lidar com a angústia sob essa terceira perspectiva. Ela é temporária. E graças a Deus, toda angústia é temporária. Deus é permanente. A Teresa de Ávila, ou Santa Teresa de Ávila, ela tem uma oração que eu acho maravilhosa, que foi composta e virou até música. A oração de Teresa de Ávila é: nada te turbe, pois tudo passa. A paciência tudo alcança, nada te espante. Quem tem a Deus, nada lhe falta, Deus lhe basta. Eu acho maravilhosa essa oração de Teresa. Quem tem a Deus, nada lhe falta, Deus lhe basta. Deus é suficiente. Um dia essa dor vai passar. Nada resiste ao poder daquele que transforma o mal em bem. Eu queria compartilhar com você a experiência que eu tive com uma adolescente, que eu vou chamar de Maria, para não mencionar o nome. Eu fui pastor da Maria, num período difícil da vida dela. Quando ela era adolescente, e ela vinha à igreja com os irmãos, 3 irmãos, e o pai e a mãe eram usuários de droga. Uma família totalmente desestruturada com 3 filhos.
E eu me lembro que a Maria ia sempre na nossa casa, se aproximava, ficava por lá, queria passar mais tempo. Parece que ela queria um pouco de uma família alternativa. E quase que se tornou filha, por conviver. E houve um momento em que lá pelos 17 anos, na verdade, ela passou por um golpe horrível. O pai foi brigar num bar, dizendo que alguém estava mexendo com a mulher dele, e na briga ele degolou um homem no bar, e eu não vou contar o que ele fez depois, mas a família viu. E imagina 3 adolescentes vendo isso, um cadáver. E eu me lembro que nesse exato período, ela ainda frequentando a igreja, ela me pediu para conversar com ela. E eu marquei o dia, ela foi. E ela levou uma folha de papel ao maço, lembra? Escrita dos 4 lados. Ela disse, eu não vou falar. O tom era esse aí. Eu não vou falar, eu vou ler. Eu falei, tá bom. Ela começou a ler e a carta era toda de agressão. Porque você saía com os adolescentes para viajar, agora não sai mais. Porque isso, agora você não faz mais isso, etc, etc. E era toda agressiva, toda agressiva. E eu confesso, como pastor, eu pensei assim, o que essa menina está pensando da vida, né? O que eu tenho com isso? Mas eu percebi que tinha alguma coisa a mais aí. Aí eu me lembrei do pai, do que tinha acontecido poucos meses daquela situação. E depois que ela leu a carta, eu disse, é só isso? Ela falou, só. Então eu falei para ela, vem cá, fica em pé. Eu falei para ela assim, você precisa de um pai. Eu sou seu pai agora, vem cá, me dá um abraço. E ela se derramou em lágrimas. E eu percebi que aquilo vazou, extravasou, saiu. Eu disse para ela, você vai conhecer um jovem bom, vai casar, vai ter filhos, essa tragédia vai acabar. E graças a Deus, o marido dela é presbítero da igreja, hoje. E tem 4 filhos lindos, maravilhosos. Deus mudou essa história. Queridos, não há dor que não acabe. Não há sofrimento que Deus não cure. Que nessa noite você possa abraçar a esperança que Jesus traz. Ele nos livra da angústia. Ele cura o nosso coração. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor, toma nas tuas mãos nessa noite o coração daqueles que porventura trazem angústia e que talvez estejam tão pesados e sobrecarregados. O Senhor veio para aliviar os fardos. Que todos nós nessa noite possamos colocar com o Senhor em oração, desviar a raiva daquelas pessoas que talvez tenham causado algum mal e colocar a raiva no problema ou no mal em si. Guarda-nos da raiva e pacifica nosso coração com teu Espírito nessa noite, para que nós possamos dormir em paz, porque o Senhor nos faz repousar em segurança. Em nome de Jesus. Amém.